Olá, queridas amigas, queridos amigos, estamos de volta para a nossa terceira e última aula dessa imersão que, para mim, sinceramente, foi o melhor evento aberto, gratuito que eu já fiz em toda a minha vida. A nossa imersão em inventários na prática. Realmente tivemos 2 dias de muito conteúdo, 2 dias de verdadeira transformação. As mensagens que eu recebi nos últimos dias, tanto na segunda quanto ontem, mexeram muito comigo, porque eu pude ler depoimentos que vocês não fazem ideia. Aliás, vocês fazem porque muitos de vocês me mandaram esses depoimentos falando sobre a importância de ter um conhecimento de fato em um nicho, de que estão se sentindo cada vez mais capazes, cada vez mais qualificados. Colegas que me disseram que há pouco tempo pensaram até em desistir da advocacia, mas viram que de fato só o conhecimento pode mudar a realidade. E o meu objetivo, eu acho que foi cumprido. Eu quis nesse evento, e ainda quero fazer isso porque hoje temos muito conteúdo, eu quis mostrar para vocês uma área da advocacia que não vai exigir de você, ou melhor, não vai fazer com que você dependa da sorte. Uma área que exige apenas técnica, prática e estratégia. Então, compartilhei durante esses 2 dias conhecimento específico na área de inventários, como atuar na prática, sacadas, estratégias, armadilhas, vocês não podem cair, para que vocês tenham uma atuação cada vez mais técnica, uma atuação que vai de fato gerar resultados para os seus clientes e uma atuação que vai gerar valor também para os seus clientes e, sobretudo, para a sua advocacia. E então, eu quero agradecê-los e, ao mesmo tempo, parabenizá-los pelo investimento. Vocês, como eu disse lá na segunda-feira, vocês estão investindo o tempo de vocês aqui comigo, vocês acreditaram que é possível trilhar uma carreira de sucesso, vocês sabem que de fato é possível investir na profissão e que o investimento na profissão é a melhor forma de colher os melhores e os maiores juros, ou seja, vocês querem colher frutos do investimento que vocês estão fazendo aqui e eu não vou decepcioná-los. Eu sei que eu não os decepcionei nesses 2 dias e hoje não será diferente, porque hoje é a aula mais importante do nosso evento. Hoje nós vamos falar sobre o plano de partilha perfeito, como fazer uma partilha na prática. E a aula de hoje ela fecha um ciclo importante de aprendizado. A aula de hoje é o fechamento de um conhecimento que foi sendo construído ao longo desses últimos dias. Segunda-feira nós falamos sobre tudo que um especialista precisa saber para atuar na área de inventários. Ontem nós falamos sobre o passo a passo do inventário e vocês viram como é maravilhosa essa área e como é uma área que exige um conhecimento especializado do advogado. Vocês sentiram isso na pele, porque nós trabalhamos juntos ontem como verdadeiros sócios. Nós fizemos uma sociedade ontem, porque eu estava acompanhando o chat, estava vendo ali e lendo o depoimento de vocês e percebi que, de fato, é preciso trilhar um caminho antes de querer se especializar. E que caminho é esse? O caminho é do conhecimento. Você quer se especializar? Quer ser uma referência na sua área? Trilhe o caminho do conhecimento. Você não vai conseguir, é impossível você se tornar uma autoridade em uma área sem preparação. A preparação precede o sucesso, não tem como ter sucesso sem ter preparação. Nenhum campeão olímpico vence a competição sem treinamento. Para um atleta chegar numa competição de alto nível e chegar ao pódio, quando você olha o histórico desse atleta, o que você vai ver? Você vai ver anos de preparação. E vocês perceberam que em 3 dias, ou melhor, 2, o terceiro é hoje, vocês vão perceber isso até o final da aula, vocês vão perceber que em 3 dias vocês já sairão daqui transformados, outros profissionais. Então, esses profissionais que chegaram na segunda-feira não existem mais. Agora eu estou diante de novos profissionais, novos advogados que estão se sentindo cada vez mais qualificados e capacitados. Então, parabéns a você que chega aqui no terceiro encontro, no terceiro dia. Eu falei lá na segunda-feira, algumas pessoas ficarão para trás, porque algumas pessoas procuram
uma desculpa para tudo. Algumas pessoas vieram na segunda-feira, mas na terça falaram, hoje eu estou cansado, ou hoje eu estou cansada. Não, hoje eu vou sair com os meus amigos, ou com as minhas amigas. Vocês que estão aqui, não. Vocês vieram na segunda, vieram na terça, vieram hoje, e eu sempre digo, Deus não é injusto com quem se dedica. E vocês colherão frutos desse investimento. E após a nossa aula de hoje, eu tenho certeza que muitos me acompanharão, continuarão a me acompanhar, e aí os frutos serão ainda mais extraordinários, tá bom? Deixa eu chamar o chat aqui. Tradicionalmente, né, vocês vão falar aí para mim de onde vocês estão, digam aí de onde vocês falam. Olha aí, ó, gostei do amém, ó, a galera já começou, amém, amém, amém. Ó, galera aqui, ó, meus queridos amigos do Rio de Janeiro, pessoal do Pará, presente aqui na aula, Goiás, pessoal de Florianópolis, pessoal aqui, portanto, de Santa Catarina, né, Maranhão, Ceará, São Paulo, Minas Gerais, meus amigos de Pernambuco, meus amigos do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraná, Rio Grande do Norte, Alagoas, muito legal. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Como eu disse, hoje é a aula mais importante, porque é uma aula dedicada ao plano de partilha e ao ITCMD. E como na aula de ontem nós trabalhamos com o passo a passo do inventário, a gente precisa fechar esse ciclo. Porque nós vimos ontem o quê? Falamos sobre as cinco grandes fases do inventário, ou seja, você precisa dominar as 5 fases. Claro que o inventário tem outras fases, mas a gente elencou os 5 grandes pilares, né? Então nós falamos sobre petição inicial e primeiras declarações, sobre impugnação, falamos sobre avaliação, falamos sobre últimas declarações e hoje vamos falar sobre o cálculo do ITCMD e a partilha. Só que eu vou começar com a partilha e depois eu falo do ITCMD, porque na parte sobre ITCMD eu quero falar um pouco sobre a reforma tributária aqui com vocês. Tá legal? Eu acho que nós já podemos começar, muitas pessoas já aqui ao vivo. Deixa eu só aqui dar 2 recados importantes, tá? Recado número 1. Professor, os materiais, eu não consegui ter acesso ao material de ontem, por exemplo, não se preocupem com os materiais, porque amanhã a gente vai disponibilizar o link para vocês terem acesso aos materiais, caso alguém aqui não tenha obtido um material. Eu prometi um checklist, vou disponibilizar para vocês, amanhã já estará lá nos grupos, tá bom? Recado número 1. Recado número 2, mais uma vez, como se trata aqui de um evento aberto, um evento gratuito, um evento online, tomem muito cuidado sempre com golpes, cuidado com mensagens enviadas no particular, falando que tem uma super promoção dos meus cursos. No final da aula de hoje eu vou falar como você pode se tornar meu aluno ou se tornar minha aluna. Confie apenas no link que eu vou compartilhar aqui na aula de hoje no final. Não confie em nenhuma mensagem de super promoção, de super desconto para os primeiros. Não confie nisso. Preste atenção apenas no que eu vou falar no final da aula. E aí os nossos números oficiais vocês já têm, nós já compartilhamos nos grupos oficiais, todos com DDD 61. A gente não pede código de WhatsApp, a gente não pede ali pagamento Pix para você ter um super desconto de 50% ou de 70% ou de 20%, não existe isso. Então não confiem em pessoas mal intencionadas, aqui nós somos pessoas sérias, tanto eu quanto vocês, então por isso que eu estou falando isso para que vocês prestem muita atenção, porque hoje em dia, principalmente nesses eventos abertos, há pessoas que ao invés de fazerem o que vocês estão fazendo, que ao invés de essas pessoas se dedicarem, essas pessoas estudarem, elas optaram pelo caminho do mal, pelo caminho da maldade, pelo caminho de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que é pecado na vida. Então, Deus também dará uma resposta a essas pessoas e quando elas colocam a cabeça no travesseiro, a consciência falará sempre mais alto e elas saberão quem elas são. E nós sabemos quem nós somos e, portanto, somos pessoas que buscam o conhecimento, somos pessoas que buscam o melhor para a nossa vida e para a vida da nossa família. Então, dito isso, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, com 2.745 pessoas ao vivo aqui, vamos de conteúdo, porque hoje o que não falta é conteúdo. Aula número 3 está aqui
na nossa tela o plano de partilha perfeito, eu sempre digo isso, é um plano de partilha perfeito, e ITSMD na reforma tributária. Primeira coisa, quando nós falamos sobre o plano de partilha, a gente tem que entender como fazer o cálculo da legítima. Ontem eu citei o testamento, falei um pouco sobre testamento, falei na aula 1 também, e alguém disse, professor, mas na hora de pagar ao legatário, ao herdeiro testamentário, eu tenho que observar a legítima, né? Sim. E aqui eu vou explicar para você de forma tranquila, fácil. Eu criei um exemplo, que esse é o exemplo que me acompanha já há um tempo, porque esse exemplo é um exemplo muito didático e qualquer pessoa, seja ela iniciante na área de inventários, seja ela mais experiente, qualquer pessoa consegue entender. E a partir desse simples exemplo, outros tantos casos, outras tantas situações práticas podem surgir na advocacia e com esse simples exemplo você estará preparado para enfrentar questões, inclusive, bem mais complexas, tá bom? Ó, vamos falar, mas eu me esqueci de falar uma coisa com vocês. Eu não acredito que nós só temos aqui 892 likes. Temos que bater 1.500 likes no mínimo e temos que chegar a no mínimo 3.200 pessoas. Temos aqui 2.884 pessoas, quase 2.900 pessoas. Vamos chegar a 3.200 pessoas, portanto, temos que compartilhar esse link para os outros colegas, para os grupos da OAB. Nossa corrente do bem aqui, estamos entre colegas advogados que querem crescer, então vamos compartilhar essa aula com outras pessoas que merecem também estar aqui, tá bom? Conhecimento, quando compartilhado, a bondade, quando ela é feita, Deus retribui sempre em dobro na nossa vida. Tá legal? Então, tarefa de vocês aqui, trabalho, dever de casa aí de vocês, enquanto eu compartilho o conhecimento aqui com vocês. Olha só, vou pedir para a equipe colocar na tela o dispositivo aqui, que é o 1847. O que ele diz? Olha só, 1847. Calcula-se a legítima, olha só, calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão. Beleza. Então eu tenho que pegar o quê? Bens existentes na abertura da sucessão. Quando ocorre a abertura da sucessão? Morte, né? Abatidas as dívidas. Abatidas as dívidas. E as despesas do funeral. Então eu pego os bens existentes na abertura da sucessão, na data da morte, o valor desses bens, eu vou abater as dívidas e as despesas do funeral e depois eu vou adicionar aqui o valor dos bens sujeitos à colação, tá? Então, preste muita atenção agora aqui, ó. O que é colação? Só para lembrar. A colação, vou colocar uma setinha aqui, está relacionada à doação. Artigo 544 do Código Civil. Colação está relacionada à doação, artigo 544 do Código Civil. Olha só, comigo aqui. Então, basicamente, só deixa eu falar o que é a colação rapidamente. A colação, ela só tem lugar, só tem espaço quando tiver havido alguma doação. Quando o ascendente doa algum bem ao seu descendente, essa doação, ela configura adiantamento de herança. Então, se eu dou um carro para o meu filho no valor de 30 mil reais, quando eu morrer, aquele valor de 30 mil reais vai ser abatido da herança do meu filho, porque eu antecipei um patrimônio para ele. Então, toda doação de ascendente a descendente ou de um cônjuge ao outro configura antecipação da legítima, antecipação da herança. Professor, o falecido deixou um testamento. E nesse testamento ele deixou uma casa de 100 mil reais, um imóvel de 100 mil reais para o filho. Tem colação? Não tem. Que não é doação. Então, eu quero que vocês eliminem de uma vez por todas a famosa frase: o falecido doou um bem por testamento. Não existe doar bem por testamento.
ele deixa um bem por testamento. Testamento é uma coisa, doação é outra coisa completamente diferente. São negócios jurídicos diferentes, tá? Então, somente haverá colação quando houver doação de ascendente a descendente ou de um cônjuge a outro. Fácil até aqui? Tranquilo? Beleza. Então, volta aqui na tela, porque quando você lê esse 1844, a impressão que você tem, que todos nós temos, é a seguinte, ó. Então, eu pego o valor dos bens deixados, eu vou abater as dívidas e vou abater as despesas de funeral, e depois eu vou acrescentar o quê? O valor dos bens sujeitos à colação. Isso significa dizer, agora pode dividir a tela, equipe, significa dizer que na sua cabeça, provavelmente, a conta é essa. Eu pego o patrimônio bruto deixado pelo falecido, eu vou subtrair dívida e despesa de funeral, então todas essas dívidas, e portanto, vou chegar a um patrimônio líquido, certo? E depois eu vou acrescentar o valor dos bens sujeitos à colação. Então, é isso que vem à sua cabeça nesse exato momento. Mas cuidado, ó. Não é essa conta. Errado, tá? Errado. Não é essa conta. Qual é a conta aqui, professor? Opa, qual é a conta aqui, professor? Vamos lá. A conta, meus queridos, é a seguinte. A gente tem que analisar sempre o artigo 2002 do Código Civil. Começa com ele. Começa, na verdade, com 1847. Mas aí eu tenho que entender o 2002 que fala da colação. Olha o que diz o 2002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam. Ou seja, o descendente que recebeu um bem a título de doação do ascendente, quando esse ascendente morrer, ele tem que levar esse bem à colação. Se ele não tiver o bem, o dinheiro, o valor correspondente. Sob pena de sonegação. Perfeito. Parágrafo único. Para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível. Nossa, parece que agora deu um nó na cabeça, né? Calma. Calma. Para você entender isso, é muito simples. A gente vai entender com base em um exemplo, o exemplo que eu falei, que resolve a vida de todo mundo. Mustafa, a quem homenagem ao meu cachorrinho Mustafa, falecido já há algum tempo, então eu homenageio ele aqui. Mustafa faleceu e deixou 3 filhos, A, B e C. Deixou 3 imóveis, cada um no valor de R$200 mil, para facilitar a nossa conta. Não deixou cônjuge, tá? Ocorre que Mustafa, em vida, doou a seu filho C um veículo no valor de R$20 mil. Fácil até aqui, né? Mustafa morreu, deixou 3 filhos, 3 imóveis, cada imóvel no valor de 200 mil. Mustafa não deixou cônjuge, só para facilitar a sua conta. A existência ou não de cônjuge é praticamente irrelevante, daqui a pouco eu explico. Mustafa, em vida, doou ao filho C um veículo no valor de R$20 mil. Mustafa deixou ainda uma dívida no valor de 30 mil e as despesas com o funeral foram de R$10 mil. Beleza. Como é que a gente vai calcular aqui? Professor, primeira pergunta que eu faço a vocês. Vai ter que ter colação aqui? Vai ter que ter colação. Por que tem que ter colação? Porque eu já identifiquei uma doação. Ó, doa a seu filho C um veículo no valor de R$20 mil. Eu já sei que vai ter que ter colação porque eu tenho uma doação aqui. Muito bem. Então, como é que eu vou fazer para calcular essa herança? Eu faço o seguinte, eu pego todos os bens deixados, então no momento da morte, qual é o patrimônio? 3 imóveis, cada um no valor de R$200 mil. Fácil até aqui? Fácil. Primeira coluna ali. Depois eu faço o quê? Eu pego esse patrimônio e subtraio as dívidas. Então qual é o patrimônio total? 200, 200, 200, R$600 mil. Qual é o valor das dívidas? Eu tenho 30 mil de dívidas e 10 mil de despesa de funeral. Tenho 40 mil. 600 mil menos 40 mil, 560 mil. Esse é o patrimônio
bruto. Esse é o patrimônio, perdão, líquido. Ó, 560 mil reais. Patrimônio líquido. Nesse momento eu não acrescento agora os bens sujeitos à colação. Nesse momento eu faço uma divisão, eu divido por 2 os 560. 560 mil dividido por 2 dá quanto? 280 mil. Então eu chego à parte disponível e chego à parte legítima. Perceba que nesse momento a parte disponível e a parte legítima têm o mesmo valor, 280 mil. Somente agora eu levo os bens à colação. Eu vou acrescentar os bens sujeitos à colação à parte legítima. Eu não acrescento aos 560, eu acrescento aqui a parte legítima. Qual é a parte legítima? 280 mil, mais os bens sujeitos à colação, mais 20 mil. Então, 280 mais 20, eu tenho 300 mil. O valor da legítima é 300 mil. Por isso que o artigo 2002 fala, acrescenta a parte indisponível, ou seja, legítima, sem mexer na parte disponível. Se eu somasse aqui, ó, se eu somasse os 20 mil ao patrimônio líquido, eu teria aqui 10 mil reais a mais na parte disponível. E o objetivo não é esse. O objetivo é ter mais legítima do que parte disponível. Porque é uma antecipação de herança a um herdeiro legítimo necessário, o descendente. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o patrimônio, subtrair as dívidas e vai chegar a um resultado. No nosso exemplo, 560 mil. Agora você divide por 2. Você vai encontrar, então, legítima, 280, e parte disponível, 280. Em seguida, você vai pegar todos os bens que foram doados, vai pegar o valor desses bens e vai somar a parte legítima. Perceba que você vai aumentar o valor da parte legítima. No nosso exemplo, deu 300 mil reais. Professor, por que fazer isso? Só para vocês entenderem, no nosso exemplo, praticamente é irrelevante essa divisão, porque não há testamento. Mas se o falecido tivesse deixado um testamento, eu vou ter que pagar os herdeiros testamentários, mas na hora de passar o patrimônio para os herdeiros testamentários, esse patrimônio não vai poder ultrapassar os 280. E por que eu faço essa divisão? Para eu saber qual é o limite máximo de patrimônio para os herdeiros testamentários. Então, por exemplo, se o falecido dissesse, o imóvel 1 vai ficar para o meu melhor amigo, se ele deixasse um testamento deixando, por exemplo, aqui, olha que legal, o imóvel 1, vamos imaginar, tá? Testamento aqui, ó. E ele dissesse, olha, o imóvel 1 fica para o meu amigo José. José vai poder ficar com o imóvel 1? Vai, mas não 100% do imóvel 1. Perdão, ele vai poder ficar com o imóvel 1? Vai. Vamos imaginar que o falecido dissesse, olha, imóvel 1 e imóvel 2 a José, os dois. Beleza. José vai poder ficar com o imóvel 1? Vai. Por quê? Porque o imóvel 1 vale 200 mil e a parte disponível 280. Então, eu tenho patrimônio suficiente para pagar para o herdeiro testamentário. Só que o imóvel 2 já não pode mais. Porque o imóvel 2 ultrapassa. Se eu somo imóvel 1 com imóvel 2, eu tenho 400 mil. 400 mil é maior ou menor do que 280? Maior. Pegou? Então, o que significa dizer? Significa dizer que dos 280, eu só tenho mais 120 para pagar, para chegar aqui. Do 280, eu tenho mais 120, eu tenho os 400 que ele deixou. Só que eu só posso pagar 280. O imóvel 1 vale quanto? 200. Então, do imóvel 2, eu só posso dar 80 mil, que é o máximo que eu posso chegar, 200 mais 80, 280. Então, José, no meu exemplo aqui, vai ficar com 100% desse patrimônio, e em relação a esse patrimônio, ele vai ficar apenas com um percentual menor, correspondente aos 80 mil faltantes. Então, em outras palavras, por isso que é importante fazer aqui, minhas queridas amigas e amigos, essa divisão. Essa divisão aqui entre parte disponível e parte legítima,
ela serve para a gente entender quanto eu posso dispor por testamento. No nosso exemplo, o falecido deixou o testamento? Não, ele não deixou o testamento. Então, a nossa conta aqui fica fácil. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu tenho 600 mil menos 40 igual 560. Dividir por 2, aqui só para mostrar para vocês como faz esse cálculo. Tenho parte disponível 280, parte legítima 300 mil. Agora, eu tenho o quê? Como eu não tenho herdeiro testamentário, eu vou somar tudo. 300 mil, acompanhe aí. 300 mil mais quanto? 280. Patrimônio total é de quanto? 300 mais 280, 580. 580 dividido por 3, que são 3 herdeiros, eu tenho aqui R$ 193.333,33 para cada um. Essa é a herança de cada um. Porém, o filho C já não recebeu esses 20 mil aqui, ó. Já não recebeu isso aqui em vida, por doação? Sim. Então eu chego aqui e faço o quê? Eu desconto dele os 20 mil. Então, no final, o herdeiro A vai ficar com 193.33333, o B 193.33333 e o C vai ficar com 173.33333, porque eu descontei aquilo que foi antecipado a título de herança. Ficou claro? Ficou claro? Ó, batemos aqui, ó, 3.283 pessoas. Acho que a gente consegue chegar a 3.400 pessoas. Ficou claro? Nossa, olha a pergunta do Antônio. E se as dívidas forem superiores aos bens? Vou te responder, Antônio Carlos. Ó, o Alberto falou que está bem explicado. Ficou. A grande maioria diz que ficou. Ficou, perfeito. Beleza. Vou só recapitular agora aqui, tá? Só para que não tenha nenhuma dúvida, tá bom? Vamos lá, vou recapitular para que não tenha nenhuma dúvida. Vamos lá. Olha só. O falecido deixou, e aí daqui a pouco eu respondo a pergunta do Antônio. O falecido deixou quanto de patrimônio? 600 mil, tá? O falecido deixou quanto de patrimônio? 600 mil. Beleza. Ele deixou quanto de dívida? 40 mil. 600 menos 40, 560 mil. Eu vou dividir por 2. Aí eu encontrei a parte disponível e encontrei a parte legítima. Por enquanto tem o mesmo valor. Parte disponível 280 e parte legítima 280. Aí eu perguntei para vocês, por que eu dividi por 2 aqui? E por que é importante encontrar a parte disponível? Porque se, não é o nosso exemplo, mas se o falecido deixar testamento, esse é o limite máximo que os herdeiros testamentários vão receber. Opa! Esse é o limite máximo que os herdeiros testamentários vão receber. Se todo o testamento, todos os bens deixados em testamento, o valor ultrapassar 280, eu vou ter que reduzir proporcionalmente o patrimônio dos herdeiros testamentários. É por isso que a gente faz essa divisão. Só para a gente enxergar quanto ele pode dispor de testamento. Só por isso. Mas nesse nosso exemplo, o falecido deixou o testamento? Não. Então essa divisão ela acaba sendo aqui irrelevante, mas eu fiz questão de fazer essa divisão só para explicar isso para vocês. Porque, para explicar o quê? Que se o falecido deixar testamento, você já sabe como encontrar o valor máximo que pode ser pago aos herdeiros testamentários. É sempre a parte disponível. Só para isso. Como ele não deixou o testamento, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar tudo. Mas ele deixou, o falecido doou algum bem a algum filho? Doou ao filho C. Doou o quê? Um veículo de 20 mil reais. Em que momento eu levo esse bem à colação? Como eu uso a colação no cálculo? Após dividir o que é parte disponível do que é parte legítima, eu somo os 20 mil reais apenas a parte legítima. Então eu tenho o disponível de 280 e a legítima vale 300. Se o falecido tivesse deixado herdeiros testamentários, eu só poderia pagar aos herdeiros testamentários até 280 mil, que é a parte disponível.
Como o falecido não deixou herdeiros testamentários, no meu exemplo, então toda a herança vai para quem? Para os filhos, para os 3 filhos. Então eu pego os 300 da legítima, mais os 280 da disponível, porque vai tudo para os herdeiros legítimos, já que o falecido não deixou testamento, e eu tenho o valor de quanto? De 580. Esse é o valor do patrimônio, que eu vou considerar para fins de herança. 580. Por que 580 e não os 560 lá? Porque eu somei aqui a colação, o valor do bem sujeito à colação do veículo. Então, o patrimônio que eu vou considerar para cálculo é de 580. Beleza. 580 total. 580 eu vou dividir por quantos herdeiros? No nosso exemplo, 3. Dá quanto? Dá 193 para cada um. 193, 333, 333. Cada herdeiro vai receber isso. Porém, como um dos herdeiros já recebeu um bem a título de doação, eu tenho que descontar essa doação, porque já foi antecipada para ele já está com o carro. Ainda que ele já tenha vendido o carro, não interessa. Mas já foi antecipado. Então, quem recebeu o veículo? O herdeiro C. Então, o herdeiro C vai receber menos, porque já foi dado a ele um bem no valor de 20 mil reais. Essa é a conta. Agora, ficou super explicado. Agora ficou super explicado. Confirmem para mim aí. Agora sim. Silmar Augusta disse, entendi. Perfeita explicação, disse a Lei. Agora não tem como dizer que não entendeu. Tá? Beleza. Aí eu vou responder a 2 perguntas que são importantes aqui. Para a gente finalizar esse assunto, eu já passar para o ITCMD. Tá? 2 perguntas. Professor, e se o falecido tivesse deixado o cônjuge? Pessoal, isso aqui não muda. Porque isso aqui é o que é herança. Isso aqui é o que é herança. Vamos imaginar que o falecido tivesse deixado um cônjuge e que todo esse patrimônio seja comum. Então eu tenho que fazer o quê? 600 dividido por 2, eu tenho 300 aqui de meação. Simples, tenho 300 de meação e tenho 300 de herança. Eu vou fazer toda essa conta com 300 aqui, que é a herança. Essa conta eu faço para herança. Então não importa, se o falecido deixou o cônjuge, ele tem meação, eu tiro a meação dele. O que sobrar, eu faço a conta. Não tem dúvida aqui. Perfeito? Então não tem dúvida aqui. Você faz a conta desse jeitinho aqui. Legal? Fácil? Então pouco importa se ele tem cônjuge ou não, a conta não muda, porque essa é uma conta para a herança, não tem nada a ver com meação. Eu tiro aqui a meação do cônjuge. Professor, e se essa dívida aqui, ó, olha que bacana isso. E se essa dívida aqui, professor, for comum com o cônjuge, é uma dívida comum. O cônjuge posso descontar da meação? Pode. Se a dívida é comum, o cônjuge é responsável também. Aí é um ajuste que você consegue fazer no seu inventário. Tá bom? Respondi, né? Respondi. Perfeito. Eu olho aqui pro lado porque eu estou olhando o chat, tá? Respondi. E a segunda pergunta, a pergunta do Antônio, eu achei muito interessante a pergunta dele, falou o seguinte: professor, olha só, pessoal, agora aqui, equipe, me coloca na tela, por favor, só para eu falar com o pessoal. Obrigado. Aqui, eu vou até beber uma água, porque aqui, essa dica, como nós já estamos aqui com quase 3.400 pessoas ao vivo, e vocês ajudaram a divulgar a aula, vocês merecem o que eu vou falar agora. Poucos advogados sabem disso. Eu vou dizer que 1% dos advogados que trabalham com inventário sabem disso. Vamos imaginar que essa dívida aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. Vamos imaginar que essa dívida aqui, ó, essa dívida, vou colocar mais uma dívida aqui, tá? Essa dívida aqui, ó, seja de 800 mil reais. 800 mil reais. Divide a tela, por favor, equipe. Beleza? A dívida é de 800. Então eu tenho o quê? Patrimônio de 600, porém eu tenho uma dívida de 800. O passivo
é maior do que o ativo. Volta para mim. Muitos de vocês vão falar o seguinte: inventário negativo. E eu respondo, com perdão do trocadilho, negativo. Tá errado. Não é caso de inventário negativo. Por quê? Porque o inventário negativo, prestem muita atenção, o inventário negativo ele tem lugar sempre que o falecido não deixar bens. E aí pode ser interessante, professor, se o falecido não deixar bens, eu tenho que abrir um inventário negativo? Você não é obrigado. Mas a depender da situação, isso eu explico de forma detalhada no curso completo, e você, a depender da situação, você deve abrir o inventário negativo. Por quê? Imagine que o falecido não tenha deixado bens, mas ele deixou, obviamente, um cônjuge, comunhão parcial de bens. Esse cônjuge, quando for se casar, se ele quiser se casar com outra pessoa no futuro, o regime de bens dele vai ser da separação obrigatória. Tá? Artigo 1524 do Código Civil. Vai ser o regime da separação obrigatória. Por quê? Porque não houve partilha no primeiro inventário, na dissolução do casamento anterior, dissolução em razão da morte. Professor, mas claro que não teve partilha, porque ele não deixou bens. Mas o oficial do registro civil não sabe disso. Então ele vai jogar o regime da separação obrigatória. Então, para você afastar a imposição da separação obrigatória nesse caso, você vai ser consultado por esse cliente, você vai falar, a gente vai ter que abrir um inventário negativo para ter uma decisão judicial dizendo o falecido não deixou bens, para você sair dessa causa de separação obrigatória. Então, para isso que serve o inventário negativo. E nesse caso não é, você vai abrir o inventário normal, porque o falecido deixou patrimônio. Ele deixou um patrimônio. Pode dividir agora aqui. Ele deixou um patrimônio. Mas esse patrimônio, ele é o quê? Menor do que as dívidas. Se ele deixou patrimônio, tem que abrir o inventário. Você abre o inventário e aí você vai requerer a declaração de insolvência do espólio. Caramba, professor, nunca ouvi falar sobre insolvência do espólio. Pois é. Talvez você esteja estudando de forma errada ou com a pessoa errada. Se o passivo ultrapassa o ativo, é causa de insolvência. Você vai requerer ao juiz que o juiz declare a insolvência do espólio e remeta o processo para a vara cível ou outra vara competente conforme a lei de organização judiciária, para que lá no juízo competente, que não é o juízo do inventário, seja promovida o quê? Seja promovido o concurso de credores. Basicamente, o juiz vai chamar todos os credores como se fosse uma falência e vai pagar ali aqueles credores, vai verificar se tem créditos preferenciais ou não. Olha que maravilhoso isso, olha a técnica. Olha, nem juiz sabe disso. Muitos juízes não sabem disso. Olha que técnica. O juiz vai chorar quando ele lê sua petição. Caramba, eu não sabia disso. Olha a técnica desse advogado. Imagine quando alguém perguntar para o juiz, doutor, o senhor conhece algum advogado aí? Estou com um caso de inventários. Conhece algum advogado bom aí na sua comarca? Conheço a doutora fulana de tal, o doutor fulano de tal. Ninguém sabe isso. Então você requer a declaração da insolvência e pede para remeter para as vias ordinárias, para que nas vias ordinárias você possa promover o concurso de credores. Tá legal? Show de bola? Maravilha! Pessoal, conhecimento. Conhecimento, eu digo o seguinte, conhecimento é o maior bem que nós podemos ter. Por quê? Porque tudo pode ser tirado da gente, menos o conhecimento. Conhecimento liberta, conhecimento transforma e conhecimento empodera. Conhecimento é instrumento de empoderamento, de força, de transformação. Francis Bacon já dizia: conhecer é poder, ou seja, saber é poder. Quem tem conhecimento tem um poder nas mãos. E eu quero que vocês tenham isso, tá? Beleza. Vamos lá.
E o ITCMD na reforma tributária, como é que fica esse negócio? Nossa, aqui tem muita coisa para a gente falar. Primeira coisa, eu vou falar um pouco sobre o ITCMD e tal, depois eu falo sobre a reforma, aspectos importantíssimos, relevantes, e vocês precisam prestar muita atenção, e depois eu vou falar sobre estratégias para reduzir o ITCMD. Só quero chamar a atenção a vocês que a reforma tributária, ela não foi estabelecida, instituída por meio de um único documento, por meio de um único diploma. Então eu chamo a atenção aqui, a emenda constitucional, só para a gente aqui nivelar, tá? Só para a gente poder nivelar. Então chama a atenção para a emenda constitucional 132 de 2023, tá? Ou seja, a Constituição foi alterada e, consequentemente, o artigo 155, que trata do ITCMD, foi alterado também pela emenda constitucional 132. Eu chamo a atenção aqui também, tá? Chamo a atenção aqui também para a Lei Complementar 214 de 2025, que trata do IBS e do CBS, são novos impostos, tá? Beleza. E chama atenção, aqui nos interessa muito, IBS, CBS nem tanto, para fins de ITCMD não, mas o PL, projeto de lei, PL 108 de 2024. Aqui nós temos alteração específica para o ITCMD. Também trata do IBS e do CBS, mas trata do ITCMD também. Então, essa é a reforma tributária, tá? Nós temos dispositivos importantes na Constituição, temos uma lei complementar tratando de novos impostos e temos um projeto de lei que vai mudar ali o nosso ITCMD. Perfeito. Já sabemos o que é essa reforma tributária. Agora eu vou falar sobre o ITCMD e vou falar depois sobre importantes dispositivos que estão lá no projeto de lei, tá? 108. Para começar a entender o ITCMD. O que é o ITCMD? É o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Por isso que é ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Então, basicamente, é o imposto que ele incide na transmissão gratuita de bens, seja em razão da morte, então vou colocar aqui, ó, inventário, seja por força de doação, tá? Beleza. Nos interessa o que nessa aula? Inventário, transmissão causa-morte. Quem paga o ITCMD na sucessão? O herdeiro, não é o espólio. Posso pegar dinheiro do espólio para pagar ITCMD? Pode. Se todos os herdeiros concordarem, o falecido deixou valores em contas bancárias. O falecido deixou lá R$1 milhão em contas bancárias. O imposto é de R$250 mil. Os herdeiros não têm condições. Pede para o juiz liberar os 250 mil para pagar o ITCMD. Beleza. Mas o sujeito passivo da obrigação tributária é o herdeiro. Herdeiro e legatário. Todos os herdeiros, tá? Herdeiro legítimo, herdeiro testamentário e legatário. Beleza. Quem calcula o ITCMD? Quem calcula o ITCMD? Respondam aí para mim no chat. Quem calcula o ITCMD? O que vocês acham? Deixa eu olhar para o meu chat aqui, pode me deixar na tela. Deixa eu olhar aqui o chat. Pode me deixar sozinho na tela, por favor, equipe. Isso, vou olhar aqui para o chat agora. Quem calcula o ITCMD? Cefaz, Fazenda Pública, Estado. Ótimo, olha só que interessante. Como é que pode? Como é que a Cefaz pode calcular o ITCMD se ela é um sujeito parcial nessa relação jurídico-tributária?
Por que a Cefaz calcula? Então veja, quando eu pergunto quem calcula, na verdade quem calcula o ITCMD é você. Você tem que saber calcular o ITCMD, porque a Cefaz não raras vezes erra. O sistema da Cefaz não raras vezes tem armadilhas. E se você não sabe como calcular, você acaba pagando a mais. No inventário judicial, inclusive, tem uma fase específica dedicada ao cálculo do tributo. Então, se você não concorda com o cálculo da Cefaz, você vai no inventário judicial mostrar para o juiz que o cálculo está errado e pedir para que o juiz reconheça que os seus cálculos são os corretos. Fechou? Então, na verdade, você faz o cálculo. É você que lança as informações. A Cefaz já tem alguns critérios pré-estabelecidos, claro, para avaliar os bens. Mas e se houver uma progressividade no ITCMD e essa progressividade estiver equivocada? Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo daqui a pouco. Então pense nisso. No inventário judicial, existe uma fase do cálculo. No inventário extrajudicial, você já vai organizar e você vai lá no site da Cefaz e vai preencher a guia. Então é você que calcula, é você que está preenchendo a guia. Legal? Beleza. E como pagar o ITCMD? Aqui você tem basicamente duas grandes possibilidades. Você pode aqui, ó, cada herdeiro paga. E essa é a forma, digamos assim, oficial, porque o sujeito passivo da obrigação é o herdeiro. Ou você pode aqui, ó, pegar, por exemplo, valores do espólio para pagar o ITCMD. Beleza? Claro que aqui é importante que haja autorização judicial e que os herdeiros de alguma forma estejam de acordo. Pode colocar na tela, equipe? Então, fica aí, ó. Como pagar o ITCMD? Cada herdeiro paga, essa é a forma oficial, ou essa parte aqui embaixo, valores, você pode utilizar valores do espólio para pagar. A reforma tributária, eu já mencionei para vocês, ela veio para a gente aqui em relação ao ITCMD, causa-mortes, ela veio com a emenda constitucional 132 de 2023 e está estruturada também no projeto de lei 108 de 2024, que vai ser transformada em lei, e aí vem um impacto fortíssimo também no ITCMD. E nós temos que nos preparar para essas mudanças, tá bom? Vamos lá. Primeira grande mudança aqui na reforma tributária diz respeito ao chamado onde pagar, ou seja, ao ente competente. Por quê? Porque, veja, falecido deixou bens imóveis e bens móveis, tá? Onde eu devo pagar o ITCMD? Para qual estado pagar o ITCMD? Bens imóveis para o respectivo estado, tá? Respectivo estado. Ou seja, o falecido deixou um imóvel no estado do Pará e um outro imóvel no estado de Goiás. Eu vou pagar o ITCMD do imóvel que está no estado do Pará para o estado do Pará e vou pagar ITCMD relativo ao imóvel do estado de Goiás para o estado de Goiás. Simples isso. Sempre foi assim. Bens imóveis, o ITCMD é pago ao estado onde está situado o respectivo imóvel. Falecido tem imóveis em 5 estados. Eu vou ter que pagar um ITCMD para cada estado? Sim. Mas de todo o patrimônio, não. Só do respectivo imóvel. Beleza? Ou seja, você vai no site da Cefaz do estado de Goiás, paga para aquele imóvel, ITCMD sobre aquele imóvel. No estado da Bahia, o imóvel que está na Bahia e assim por diante. Fácil. Agora aqui vem o detalhe prático. Ó, detalhe técnico, prático e atual, porque aqui tem atualização. E os bens móveis? Bens móveis. A partir do dia 21 de dezembro de 2023, quando foi publicada a Emenda Constitucional 132 de 2023, a partir
portanto, de dezembro de 2023, especificamente a partir de 21 de dezembro, os bens móveis, o ITCMD relativo aos bens móveis, deve ser recolhido ao estado onde era domiciliado o decujus. Tá? Professor, mas e se o decujus tiver um veículo, por exemplo? Olha só que bacana. Decujus residia em São Paulo, mas tinha uma casa de praia em Trancoso. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o meu grande sonho é ter uma casa de praia em Trancoso e marcar um evento, uma imersão em inventários na prática, ao vivo, presencial, na minha casa de praia em Trancoso. Alguém quer ir para Trancoso aqui? Comentem aí. Quem me acompanha há mais tempo conhece esse meu sonho. E aí, assim, entre um bate-papo de inventários, aí tem um pagode, tem um forró, claro, no Nordeste tem que ter forró. Então, Luiz Gonzaga, tem que ter um forrozinho, tem que ter uma música baiana também, obviamente estaremos na Bahia. Então estão todos convidados. Pode deixar que os comes e bebes serão por minha conta, tá bom? Vai ter churrasco, vai ter vatapá, vai ter acarajé, vai ter massa à noite, vai ter rodízio de pizza com bons vinhos italianos, tudo de graça para vocês. Se Deus quiser, só preciso finalizar o inventário que eu estou finalizando aí. Quando eu finalizar esse inventário, vocês estarão convidados. Tá legal? Beleza, mas Deus está me abençoando, eu vou finalizar. Vamos lá. Então, pessoal, nesse meu exemplo, o falecido residia em São Paulo e tinha uma casa de praia em Trancoso. E em Trancoso, ele tinha, por exemplo, uma lancha. Uma lancha avaliada em 300 mil reais. Eu vou pagar o ITCMD, e aí ele tinha uma lancha de 300 mil, tinha uma obra de arte de 50 mil reais, tinha quadriciclo, tinha uma bicicleta de 15 mil reais, ele pedalava, joias. Eu vou pagar ITCMD para qual estado? Estado de São Paulo. Os bens móveis, esses bens móveis estão em Trancoso, Bahia. Mas o domicílio do falecido é em São Paulo. Então, eu pago ao estado de São Paulo. E o ITCMD sobre o imóvel de Trancoso, ao estado da Bahia. Beleza? Ao estado da Bahia. Agora, eu disse o seguinte, isso a partir de 21 de dezembro de 2023, porque olha aqui em cima, ó, essa parte de cima aqui, até 20 de dezembro de 2023, os bens móveis eram pagos ao estado onde o inventário era processado. Professor, mas isso tem alguma relevância? Tem. Sabe por quê? Porque anteriormente, há algumas décadas, se aplicava aos inventários a regra, tá? A regra do CPC que dizia o seguinte, que o inventário ele deve ser aberto no último domicílio do falecido, no foro do último domicílio do falecido. Então, aparentemente, é a mesma coisa. Só que olha que interessante, com a resolução número 35 de 2007 do CNJ, o inventário passou a ser admitido, a sua abertura passou a ser admitida em qualquer cartório do Brasil. O falecido era domiciliado em São Paulo, mas ele pode, mesmo o último domicílio do falecido sendo São Paulo, os herdeiros podem abrir um inventário extrajudicial no Distrito Federal. E aí gerou uma incongruência. Por quê? Porque se a regra até então era o pagamento do ITCMD sobre os bens móveis no foro, no local onde se processa o inventário, eu iria pagar ITCMD para o DF sem que o falecido tivesse qualquer relação com o DF. Então, por isso que a reforma vem para corrigir isso, a emenda constitucional 132.
E aí, como é que ficam os inventários em curso? Olha a técnica aqui. Olha a técnica. Como é que ficam os inventários em curso? Vamos lá, vou explicar para vocês. O artigo 17 da emenda constitucional, e aí ninguém lê o final da emenda constitucional e fica perdido, e vocês já vão saber a partir de agora. A parte final lá no artigo 17 da emenda, olha o que diz o artigo 17. A alteração do artigo 155, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, que trata dos bens móveis e TCMD sobre os bens móveis, promovida pelo artigo 1º dessa emenda constitucional, aplica-se às sucessões, olha só, vou até grifar bem aqui, ó. Aplica-se às sucessões abertas a partir da data de publicação da emenda constitucional. Ou seja, a regra de que o ITCMD sobre os bens móveis deve ser recolhido ao estado onde o falecido tinha domicílio, essa obrigatoriedade só se aplica aos inventários nos quais o falecimento ocorreu a partir do dia 21 de dezembro de 2023. No nosso exemplo, o falecido morreu, obviamente que ele morreu, em 2022. Ele morava em São Paulo, tinha imóvel na Bahia e tinha bens móveis na Bahia. Tá? Mas ele resolveu abrir o inventário no Rio Grande do Sul. Beleza. Ele tinha imóveis em São Paulo. Os imóveis de São Paulo e TCMD para o estado de São Paulo. O imóvel de Trancoso e TCMD para o estado da Bahia. E os bens móveis que estão lá em Trancoso para o estado do Rio Grande do Sul, porque eles abriram o inventário extrajudicial os herdeiros no estado do Rio Grande do Sul. Deu para entender isso? Deu para entender isso? Nossa, eu repeti aqui algumas vezes para não ter dúvida. Deu para entender isso? Respondam para mim, por favor, aqui no chat. Deu. Ok, Virgílio disse ok, perfeito. Regra de competência tributária aqui, viu? Importante para inventários. Só que eu tenho uma preocupação muito grande com a clareza. Então eu vou dar mais exemplos para vocês. Vamos para um caso prático. Vamos para um caso prático, tá? Caso prático aqui, ó. Mustafa faleceu em 1º de janeiro de 2024. Eu já sei que foi após a reforma tributária promovida na Constituição. Porque a emenda constitucional 132 ela veio em dezembro de 2023, então se ele morreu em 1º de janeiro de 2024, eu já peguei aqui a nova regra. Mustafa faleceu em janeiro de 2024. Mustafa residia em São Paulo. São Paulo. Ele tinha um imóvel urbano no Rio Grande do Sul. Ele tinha um imóvel urbano no Rio Grande do Sul. E um imóvel rural com 500 cabeças de gado no estado da Bahia. Onde se processará o inventário e onde eu devo pagar o ITCMD? Eu já vou responder aqui, tá? Já vou responder na página seguinte. Só recapitulando. Ele residia em São Paulo. Ele tinha um imóvel urbano no Rio Grande do Sul. Tinha um imóvel rural na Bahia. Tinha 500 cabeças de gado no estado da Bahia. Beleza. Onde o inventário vai ser processado? Qual era o último domicílio dele? São Paulo. Então o inventário vai ser em São Paulo. Beleza. Tá? O inventário vai ser em São Paulo. Se for inventário judicial. E se for inventário extrajudicial? Em qualquer lugar do Brasil. Beleza. E onde pagar o ITCMD? Imóvel do Rio Grande do Sul, ITCMD Rio Grande do Sul. Imóvel da Bahia, ITCMD da Bahia. Só que as 500 cabeças de gado, os animais semoventes são bens móveis. Então, o ITCMD sobre as 500 cabeças de gado, eu pago para qual estado? Para a Bahia, onde o gado está? Não. Eu pago para o estado de São Paulo, que era o último domicílio do falecido. Então, olha só. Processamento do inventário. Se for inventário judicial, último domicílio do decujus, artigo 48 do CPC.
Inventário extrajudicial, em qualquer lugar, resolução 35 do CNJ. E o pagamento do ITCMD? Imóvel do RS, no RS. Imóvel da Bahia, para Bahia. Cabeças de gado na fazenda da Bahia, para São Paulo, porque é o último domicílio do de cujos. Regra atual, aqui, ó, emenda constitucional 132. Nossa, como é bom, né? Você saber e você ter clareza das coisas. E eu tô compartilhando isso com vocês. Compartilhando exatamente isso aqui com vocês. Agora, e se a morte tivesse ocorrido, olha só, no dia 1º de novembro de 2023, e o inventário for realizado de forma extrajudicial no estado do Ceará. Veja, os clientes te procuraram agora, para você abrir o inventário agora, mas o falecido, a morte dele foi em novembro de 23, e você vai abrir o inventário agora no estado do Ceará. Inventário extrajudicial. Pode? Pode. Como é que vai ficar o ITCMD? Imóvel do RS, para o estado do RS, Rio Grande do Sul. Imóvel da Bahia, ITCMD, estado da Bahia. E as 500 cabeças de gado? Eu vou pagar o ITCMD para qual estado? Ceará. Estado do Ceará. Tá? Por quê? Eu vou pagar para o estado do Ceará? Porque o óbito ocorreu antes da emenda constitucional 132. Antes da emenda constitucional 132. Então, a regra até então era no local de processamento do inventário. E aí vocês que têm vários inventários em tramitação, vocês têm que observar isso. Porque o que importa, segundo o artigo 17, é a data da morte, se ela foi antes ou após a emenda constitucional número 132. Tá legal? E aí, por que é isso aqui, ó? Só para vocês entenderem. Por que nesse meu exemplo eu vou pagar para o estado do Ceará? Porque até 20 de dezembro de 2023, a regra, a redação do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 155 da Constituição era essa aqui. ITCMD causa-mortes relativamente a bens móveis, títulos e créditos compete ao Estado onde se processar o inventário. Olha aqui, ó. Essa é a razão. Compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento. Lembrando que essa redação é antes da emenda constitucional 132. Por isso que no nosso exemplo nós vamos pagar para o estado do Ceará em relação aos bens móveis. Ficou claro? Ficou claro? E se o falecido deixou valores, mesma coisa. Bens móveis, valores são bens móveis. Tudo entra aqui, ó. Tudo entra aqui. Aplicação financeira, contas bancárias, tudo aqui. Se o falecimento ocorreu até 20 de dezembro de 2023, esses bens móveis para o estado onde o inventário estiver sendo processado. A partir de 21 de dezembro de 2023, no estado do último domicílio do falecido. Simples assim. Aqui é a reforma tributária. Eu falei que a aula de hoje era a mais importante. E vocês vieram em peso e eu parabenizo-os por isso, tá? Professor, vamos lá, vamos seguir. E a alíquota? Não confunda alíquota com base de cálculo. Base de cálculo é o quê? O valor que eu vou considerar, o patrimônio que eu vou considerar para calcular o imposto. A alíquota é o percentual. A alíquota chama a atenção para o artigo 155, que é uma das grandes mudanças aqui da reforma tributária, promovida essa mudança com a emenda constitucional 132. A Constituição passou a exigir alíquotas progressivas. Até então havia uma faculdade.
Alguns estados tinham alíquota única. Agora, a progressividade é obrigatória. O estado quer arrecadar cada vez mais. O governo também. E qual é a ideia do governo federal? Quanto mais o estado arrecada, mais repasse eu tenho. E participação eu vou ter. Então, olha só. Compete ao Estado e ao Distrito Federal instituir imposto sobre transmissão, causa morte, doação, beleza? E aí o parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1 será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação. E aqui eu digo, tome muito cuidado. Cuidado. Por que cuidado? Porque eu vou mostrar daqui a pouco uma situação para vocês, mas eu já vou antecipar agora, que é a seguinte. O inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 155, ele traz aqui, pessoal, uma informação importante, que é a alíquota, essa progressividade, esse valor, porque veja, alguns estados, eles vão dizer o seguinte, olha, alguns estados vão dizer o seguinte, só um exemplo, se o patrimônio deixado for maior, vou dizer o seguinte, ó, se o patrimônio deixado for, só um exemplo, tá? For menor ou igual a 500k, a alíquota será de 4%. Se o patrimônio for maior que 500, tá? E menor ou igual a 1 milhão, ele diz o seguinte, 1 milhão vai ser de 5%. Se o patrimônio for maior que 1 milhão, a alíquota vai ser de 6%, por exemplo, tá? Então, vamos imaginar aqui um patrimônio, no nosso exemplo, vamos imaginar um patrimônio de 2 milhões de reais. Patrimônio de 2 milhões de reais. Esse é o patrimônio. Teoricamente, qual será a nossa alíquota aqui? Teoricamente, 6%, que o patrimônio é de 2 milhões. Porém, eu tenho aqui, ó, vamos imaginar, eu tenho aqui 4 herdeiros. Se eu tenho aqui 4 herdeiros, quanto cada herdeiro vai receber? Quanto cada herdeiro vai receber? Cada herdeiro vai receber 500 mil reais. Cada herdeiro vai receber 500 mil reais. Concordam comigo? Se eu tenho 4 herdeiros, 4 vezes 5, 20. Ou seja, eu não posso pagar a alíquota de 6%. Porque eu tenho que considerar para a progressividade não o patrimônio total, mas o patrimônio, o valor do quinhão, meus queridos. Ó, em razão do valor do quinhão. Valor do quinhão. Quinhão, legado ou doação. Então, muito cuidado. Tem estado aqui errando. E você tem que saber isso. Tá? Legal? Beleza. Beleza. Aí alguém falou o seguinte, deixa eu ver, 4% até 500, 5% de 500 a 1.000, 6% acima de... Isso, é o exemplo, nosso exemplo. Isso depende do estado, tá? Isso aqui não é uma regra federal. Aqui depende do estado, dei só um exemplo aqui. Então tomem muito cuidado. Porque tem estado cobrando a progressividade com base no patrimônio total. E é errado, é com base no quinhão. Então prestem muita atenção e isso está na Constituição, está expresso. Qualquer lei estadual que versar de forma diferente, me parece que a inconstitucionalidade dela grita, tá? Base de cálculo chama atenção para
o artigo 169 do PL 108. E já é assim de uma forma geral, tá? Base de cálculo, qual é a base de cálculo? Base de cálculo do ITCMD, nós sabemos, é o valor venal, tá? E o que é valor venal? Vou colocar aqui, ó, VV. O que é o valor venal? Pessoal, o valor venal mesmo é valor de mercado, tá? E isso está expresso no artigo 189 do projeto de lei 108 de 2024, tá? Beleza. Posso abater as dívidas na hora de recolher o ITCMD? Sim, isso também está expresso no PL, no artigo 172. Podem ser deduzidas da base de cálculo do ITCMD as dívidas do falecido. Agora, olha a observação, que aqui muda um pouco. Cuja origem, autenticidade e do falecido, cuja origem, autenticidade e pré-existência à morte sejam comprovadas. Então tem que ser uma dívida já existente na data da morte. O que significa dizer que os honorários não vão poder ser deduzidos. Tá? Não podem ser deduzidos. Hoje a gente ainda consegue. Hoje a gente ainda consegue em alguns estados. Mas vingando o PL sendo transformado em lei, a gente não consegue. Por quê? Porque os honorários passam a ser dívidas do espólio, não são pré-existentes à morte. Então eu tenho que pegar todas as dívidas que já existiam na data da morte daquele sujeito, do autor da herança. Tá bom? Beleza. Por fim, estratégias para economizar no pagamento do ITCMD. Aqui, rapidamente para vocês, tá? Fácil. Rapidamente. 4 estratégias aqui para economizar no ITCMD. Primeira coisa que eu sempre oriento: não pague ITCMD antecipadamente. Eu vejo muitos advogados, principalmente em inventário extrajudicial, falando para os herdeiros: vamos pegar o patrimônio, deixa eu logo pagar o ITCMD antes da entrada no requerimento. Não. Identifique as dívidas do falecido. Porque na hora de pagar o ITCMD, na hora de calcular o ITCMD, você vai ter que reduzir as dívidas, deduzir as dívidas e, consequentemente, reduzir o valor do pagamento do ITCMD. Tá? Então, não pague antecipadamente. No inventário judicial, não pague antecipadamente. Não pague. Porque o objetivo do inventário é justamente relacionar não só o patrimônio, mas eventuais dívidas deixadas pelo falecido. Segunda estratégia, exclua a meação. Nós vimos que meação é diferente de herança. ITCMD, em razão de transmissão, causa mortes, não é em razão de meação. Não existe ITCMD na meação, porque a meação é direito próprio do cônjuge. Falecido deixou um patrimônio de 10 milhões e todo o patrimônio foi adquirido na constância do casamento, regido pelo regime da comunhão parcial de bens, 5 milhões pertencem ao cônjuge. Então o ITCMD recairá sobre os outros 5 apenas, não sobre 10. Terceira estratégia, cuidado com a partilha desigual. Como assim? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que vocês aqui tenham, por exemplo, 2 herdeiros, tá? 2 herdeiros. Patrimônio total de 1 milhão. Significa dizer que cada herdeiro vai ficar com 500 mil, certo? Só que os herdeiros combinaram o seguinte, que um herdeiro 1 vai ficar com 560. O bem, vamos imaginar 2 imóveis. Um no valor de 560, outro aqui no valor de 440. Beleza? Um no valor de 560, outro no valor de 440, aqui para o herdeiro 2. O que isso significa? Significa dizer que o herdeiro 1 recebeu 60 mil a mais. Concorda comigo? Recebeu 60 mil a mais, porque ele só poderia receber quanto? 500. A partilha foi desigual. Significa dizer que além do ITCMD,
sobre 1 milhão, esse herdeiro aqui vai ter que pagar ITCMD sobre 60 mil. Por quê? Por que sobre 60 mil? Porque o fisco, a Fazenda Pública, olha para essa operação de partilha desigual e enxerga nessa diferença uma cessão gratuita de direitos hereditários. É como se o herdeiro 2 dissesse, querido, esses 60 mil que estão me faltando vão ficar com você. Ele doou uma parte dos seus direitos hereditários. Então aqui tem dupla tributação, uma sobre o montante, a herança, e a outra sobre uma doação, uma cessão gratuita de direitos hereditários. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Se de fato a intenção não foi essa, é melhor dividir igual e aí depois eles podem vender, depois eles resolvem. Isso vai depender do caso concreto e dessa diferença, tá? E por fim, cuidado com a multa do ITCMD. Por que cuidado com a multa do ITCMD? Porque o Código de Processo Civil diz que o inventário deve ser aberto no prazo de 60 dias, mas o CPC não estabelece nenhuma multa para o atraso. Geralmente, as multas estão previstas nas leis estaduais e elas não se referem ao atraso na abertura do inventário, e sim no atraso do recolhimento do ITCMD. E de uma forma geral, os tribunais, eles têm afastado a multa nas hipóteses em que o Estado prevê que o ITCMD deve ser recolhido, por exemplo, no prazo de 60 dias ou no prazo de 180 dias da morte. Por que os tribunais, de uma forma geral, têm afastado essa regra? Justamente porque você não consegue, muitas vezes, calcular o ITCMD em tão pouco tempo. Imagina o inventário judicial. Qual é o objetivo do inventário judicial? Relacionar o patrimônio e relacionar o quê? As dívidas. Eu preciso identificar quem são os credores. Eu não sei quem são os credores. Como é que eu vou entender qual é o patrimônio líquido para poder calcular o ITCMD? Os tribunais, de uma forma geral, entendem o seguinte, que o prazo previsto na legislação estadual, em relação ao inventário judicial, ele deve começar a correr da data do cálculo do tributo, que é uma fase específica no inventário judicial. Então, se você está diante de um inventário judicial que foi aberto dentro dos 60 dias, mas que está demorando por uma série de circunstâncias, de fatores, de situações, como, por exemplo, litígio entre os herdeiros, dificuldade em identificar o patrimônio e os credores, você vai impugnar a imposição da multa perante o juízo do inventário. Por isso que eu falei no início, quem calcula o ITCMD? O advogado tem que saber calcular. Até para falar para o juiz, não aplica a multa aqui. E você vai requerer isso ao juiz do seu inventário. Legal? Então tomem muito cuidado com isso. Tomem muito cuidado com isso. Equipe, comigo aqui. Olha, quando a gente fala, preste muita atenção porque aqui é uma dica prática, tá? Quando a gente fala em ITCMD, a gente precisa entender que o advogado que atua na área de inventários, ele precisa ser um advogado técnico. Eu falei, eu não quero que vocês dependam da sorte. Eu quero que vocês dependam única e exclusivamente da técnica. Da técnica, tá? E quando você tem técnica, quando você conhece a prática, sabe o que você vai fazer no dia a dia, você tem previsibilidade, tem clareza naquilo que você tem que fazer, você se torna uma referência na área. Eu gosto sempre, eu vou para a câmera 2 aqui, porque eu vou fazer uma coisa com vocês, só para sintetizar o que eu estou falando. Eu trouxe um pedaço de papel aqui, só para mostrar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês olhem para essa folha de papel e vocês pensem no seguinte, o que essa folha de papel representa? Eu vou chacoalhar essa folha de papel e vocês vão me dizer aí no chat se vocês conseguem ouvir o barulho. Ouvem bem. Faz barulho? Faz. Esse barulho, ele representa as oportunidades que você aproveita na sua vida. Essa folha pura é uma folha que eu quero que ela represente o seu conhecimento. Quando você tem um conhecimento especializado em uma área, você está pronto, você está preparado para ouvir,
para enxergar, para sentir as oportunidades. Só que muitas vezes, muitos de nós, eu tenho certeza que vocês aí já passaram por isso também, vocês procrastinam. E aí vocês pensam o seguinte, muitas pessoas fizeram isso aqui. Não vocês que estão ao vivo, mas muitas pessoas renunciaram, falam assim, ó, aí eu vou amassar. Cada amassado desse é uma renúncia. Ah, eu vou estudar depois. Ah, eu vou investir no meu conhecimento depois. Ah, eu vou deixar de ir para aquela reunião que eu poderia fechar um negócio depois. E essa pessoa vai trocando a sua preparação por outros momentos da vida e vai renunciando a tudo aquilo que poderia transformar a sua vida. Então, cada amassado desse é uma pequena renúncia que muitas vezes a gente faz na nossa vida. Ou seja, a gente fecha o nosso coração, a nossa mente para novas descobertas, para o investimento, para a nossa carreira. E quando isso acontece, quando você começa a amassar, quando você começa a renunciar a essas questões, você deixa de aproveitar as oportunidades. Sabe por quê? Porque depois que a sua vida está assim, eu vou perguntar a vocês, vocês conseguem ouvir o barulho desse papel agora? Não. Por que vocês não conseguem? Pelas renúncias. Isso aqui significa tudo que você abandona para, muitas vezes, aproveitar frivolidades da vida, ou seja, coisas supérfluas, e aquilo que mais interessa para a sua profissão, você deixa para depois, deixa para um outro momento. E eu não quero que isso aconteça com vocês, porque esse evento é para transformar a advocacia de vocês. A equipe vai compartilhar a tela comigo para eu sintetizar o que eu disse com uma frase que nós ouvimos e lemos no início do nosso evento. Não existe sorte na advocacia. Existe investimento, posicionamento, técnica e constância. E hoje, coincidentemente hoje, no nosso terceiro dia de imersão, uma aluna